Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma mensagem sobre vigilância, sobre discernimento e sobre oração. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar com uma pergunta que ecoa dentro de mim, irmãos. Eu tenho certeza que também ecoa dentro de você. Quantas vezes nós já jogamos algo importante fora porque simplesmente nós não estávamos vigiando? Quantas vezes nós tivemos uma reação desproporcional por algo pequeno, e que na verdade o que revelamos foi a nossa imaturidade e a nossa falta de domínio próprio? Quantas vezes? E essa palavra, irmão, que chegou ao meu coração hoje, é uma palavra simples, mas também é uma palavra direta e uma palavra poderosa, que muito me impactou, e eu tenho certeza absoluta que vai falar com você hoje. Ela vem do coração de Deus para o nosso coração nessa noite, como Igreja Batista Árvore da Vida e como Igreja do Senhor sobre a face da terra. E Marcos capítulo 13, no verso 37, Jesus olhou para seus discípulos ali, e da mesma forma Ele está olhando para mim e para você nessa noite. O Senhor está aqui e Ele está olhando para mim e para você, como Ele olhou para aqueles discípulos naquele jardim, naquele momento, e falou isso aqui que nós vamos ler nesse momento. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Pai, fala conosco nessa noite, de uma forma especial, única, e como só o Senhor fala no nosso coração. Ministra nessa noite nas nossas vidas, de tal forma que nós possamos sair daqui sabendo da Tua revelação para nós, Pai, especificamente para cada um de nós, porque o Senhor é poderoso para falar com cada um aqui de uma forma totalmente diferente. O Senhor é poderoso para falar com quem está nessa transmissão de uma forma totalmente diferente, e eu oro agora também por quem está participando dessa transmissão, Pai. Senhor, alcança agora esse Teu filho e Tua filha, onde quer que eles estejam agora, no nome de Jesus. Obrigado, fala conosco, amém. Percebam algo precioso aqui, irmãos. Jesus não disse isso apenas para os 12 que estavam ali. Ele disse a todos. Todos inclui todos, inclusive eu e você. Porque o Senhor Jesus, como Deus eterno, Ele não estava falando tão somente para 12 discípulos que estavam ali, velando com Ele no jardim do Getsemane, ou com 3 dos seus discípulos que separou, e naquele momento estavam recebendo esta palavra diretamente. Não, quando Ele fala todos, Ele está falando todos os cristãos, de todas as eras, da igreja, inclusive eu e você hoje aqui. E é exatamente por isso que a Bíblia é a Bíblia. Isso significa, meu irmão, que essa ordem, ela atravessa tempo, ela atravessa gerações, e chega até essa noite, até essa hora, até o seu coração agora. Qual é a palavra? Vigiem. Deus te abençoe. Você pode falar isso comigo? Vigie. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Eu pedi para você conhecer. Se você não conheceu, você está desobedecendo uma ordem do pastor, e aí é complicado. Então vira para essa pessoa linda que você já conheceu e fala com todo o amor do mundo: o pastor está falando que a Bíblia está falando que é para você vigiar. Não é o pastor que está falando, irmão. O pastor está falando que a Bíblia está falando. Você acha que eu vou assumir isso? Vou não. Quem está falando é a palavra, não é o pastor. O pastor está simplesmente sendo uma voz profética aqui. Vigie. Mas por que vigiar, irmão? E o que significa de fato vigiar? Então hoje eu quero convidar você, nesse momento, a colocar a sua máscara de mergulho, abrir o seu tanque de oxigênio, porque nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra agora. Eu garanto a você que se você abrir o seu oxigênio, você não vai se afogar. Nós vamos mergulhar e vamos voltar em segurança, e Deus vai levar você até um outro lugar, onde você vai usar o que você aprendeu. Todos estão preparados aí?
Amém? Então vamos lá. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre 3 realidades que essa palavra produz e que ela nos apresenta aqui. Cada uma delas mostra uma dimensão diferente e essencial do que é vigilância. Então vamos começar. Por que vigiar? E aqui eu quero falar da vigilância de dentro. Nós vamos olhar para dentro. Esse primeiro ato de vigiar é uma vigilância interna, a vigilância do nosso interior. E a primeira coisa que eu preciso entender é que vigiar é muito mais do que estar atento às coisas que acontecem ao meu redor. Por exemplo, você está aí, você está olhando para cá, mas você está em um estado de vigilância, e tudo que acontece ao seu derredor ou ao seu redor, você está prestando atenção. Se alguém correr aqui, se alguém levantar, se passar qualquer coisa aqui, aquele morcego convertido que tem aqui na igreja, você vai prestar atenção. Sim, existe um morcego convertido aqui na igreja. É verdade. Mas antes disso, irmão, vigiar é sondar e perceber o que está acontecendo dentro de mim. É um exercício que começa no interior. E a palavra de Deus aqui é muito clara sobre isso. Provérbios capítulo 4, no verso 23. Aliás, esse texto tem sido repetitivo nas mensagens aqui da igreja. E quando um texto é repetitivo nas mensagens da igreja, a igreja precisa estar atenta ao que Deus quer falar sobre esse texto. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E guardar o coração, irmão, não é simplesmente fechar-se para o mundo, trancar o coração, não. Vigiar o que entra e o que permanece e o que sai de dentro de você. Isso que é guardar o coração. É prestar atenção nas sementes que estão sendo plantadas no solo da sua alma. E repare que a palavra de Deus diz que do coração procede as fontes da vida. Então isso significa, meu irmão, que o que você vive, que o que você faz, que tudo o que você fala tem origem aonde? No coração. Por isso, vigiar o coração é uma tarefa mais que estratégica. Ela é vital para um cristão. E o Senhor Jesus coloca a vigilância antes da oração. Perceba isso. Ele diz: vigiem e orem. Não é oração e depois vigilância. A vigilância vem primeiro. Por quê, irmão? Porque na vigilância que eu percebo o que precisa ser levado à presença de Deus em oração. Ah, pastor, eu não gosto daquela pessoa. Leva essa pessoa em oração. Leva. Pastor, mas eu vou orar por quem me machucou, eu vou orar por quem me feriu, eu vou orar por quem não me ama, eu vou orar por quem não gosta de mim? Sim. Sim. Exatamente isso. Mas por quê? Para proteger o seu coração. Porque quando você ora por alguém que te feriu, Deus vai curando essa ferida. E você não vai fazer com essa pessoa aquilo que ela fez com você. É bem simples. Deus está protegendo você. Mas isso é uma necessidade de nós levarmos em oração diante do Pai. Você não pode orar, irmão, com precisão sobre aquilo que você não sabe, que você não vigia, que você não presta atenção. Você não pode interceder por aquilo que você não percebe. Então primeiro nós precisamos vigiar, trazer a nossa mente, ser importante para levar diante do Pai. Vigiar implica, irmão, em perceber quem vem e quem vai, em discernir aquilo que está chegando ao coração, em identificar o que é do Senhor e o que não é, e ter a coragem de não guardar aquilo que não pertence a Ele. Se não é de Deus, irmão, tira fora do seu coração. Para que você está guardando o que não pertence a Ele? Só vai te envenenar a alma, só vai te fazer mal. A vigilância, irmão, deve ser parte fundamental das nossas vidas. Isso não é uma paranoia espiritual, no qual você fica, tudo está errado, ah, meu Deus, está acontecendo. Não, não é isso. É maturidade. É você perceber o perigo, é você estar alerta para as coisas que acontecem próximo de você.
Um crente que não vigia é um crente que vai ser surpreendido repetidamente pelas mesmas armadilhas. Já reparou isso, irmão Carlos? Muitas vezes nós caímos na mesma coisa. Um crente que não vigia vai ser surpreendido repetidamente pelas mesmas reações e pelos mesmos pecados, porque ele nunca parou para perceber o que estava acontecendo dentro dele. Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui muito importante: você tem vigiado em seu coração? Você tem prestado atenção nas sementes que estão sendo plantadas dentro de você? Ah, sim, eu estou falando daquele vídeo lá que você Você tem prestado atenção nas conversas que te moldam, nos conteúdos que te formam, nos relacionamentos que te afetam? Porque vigiar começa aqui, irmão. Esse é o primeiro aspecto. Tem que vigiar dentro. O segundo aspecto que eu quero trazer para você nessa noite, e hoje é um sermão de 3 pontos, para os meus teologandos aí. O segundo aspecto da vigilância externa é vigiar o que está vindo na minha direção, especialmente quando eu já sei que eu estou sendo assediado. Assediado por quem? Pelo RDT. Sabe quem é o RDT? Você já ouviu falar do RDT? Reino das Trevas. Então toda vez que a gente falar RDT, você já sabe: Reino das Trevas, ok? E para isso, irmãos, para vigiar o que vem de fora, o que é externo, a Bíblia nos dá um dos exemplos mais impressionantes da história: o jovem José, lá no Egito. Eu quero trazer esse exemplo. José, ele era um escravo na casa de Potifar, irmão. E Potifar era um oficial, um alto oficial de Faraó. Mas José, ele era abençoado por Deus. Tudo que José colocava a mão, prosperava. É um negócio impressionante. Você contrata um empregado, você tem alguém que está sob seu serviço, e tudo que esse cidadão coloca a mão, de repente prospera, cresce, sabe? É uma pessoa abençoada de fato. E ele era, como diz a palavra, de boa aparência. Então a mulher de Potifar, sabe? Aquela mulher com espírito de piriguete, estava lá no radar, botou José. Opa, que rapaz bonitão, é esse. Botou ele no radar. Gênesis 39, irmão, no verso 7, no verso 8, fala assim: a mulher ao seu redor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E olha aqui, irmãos, que resposta extraordinária desse jovem. Olha que firmeza de caráter. Ele não hesitou, ele não ficou tentando considerar, ele não ficou dando respostinha, ele não ficou dando voltas ali. Ele tinha princípios firmados na palavra de Deus, e por isso sabia exatamente onde estava o limite. E saber o limite, irmãos, é a diferença entre quem tem princípios fundados na palavra e quem não tem. Não importa a cultura, não importa a posição social, não importa o poder, quem não tem limites interiores vai ceder quando a ocasião aparecer. E aqui vem uma outra pergunta: você conhece os seus limites? Você conhece o seu limite? Isso é importante. Mas aqui está um alerta que preciso compartilhar com você também sobre esse texto, sobre essa palavra, irmão. José foi fiel em suas respostas, mas em determinado momento ele cometeu um erro crucial. Ele entrou na casa sem ter ninguém por perto, sabendo que aquela mulher o assediava constantemente. O texto diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. E eu quero pegar essa expressão "um dia". Deus chamou a minha atenção para essa expressão. E essa expressão "um dia", ela não é aleatória. Ela carrega uma conotação muito importante, irmãos. Mas para isso eu preciso levar vocês em outro texto, em outro livro da palavra. Eu preciso levar vocês até Jó, no capítulo 1.
no verso 13 e no verso 14, porque é a mesma expressão, é a mesma conotação desse texto de Jó. Jó está falando assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo o vinho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois andavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e destruíram tudo e tal. Perceba, irmão, que tanto no caso de Jó quanto no caso de José, há um planejamento por trás do ataque. Vocês estão aí? Amém? Satanás precisou de um tempo para arquitetar a devassa na vida de Jó. Por quê? Porque no verso 1 está dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se afastava do mal. E não é fácil você entrar na casa de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Para que isso aconteça, tem que ter um tempo, tem que ter uma arquitetura, tem que ter um planejamento. Todo mundo acha que Satanás saiu da presença do Pai, saiu igual um touro furioso e chegou lá e arrebentou com tudo. Não, irmão. Satanás é estratégico. Se tem uma coisa que nós podemos falar de Satanás, é que ele é sagaz. Ele espera o tempo certo. Ele planeja. Ele arquiteta. Ele vai esperar, irmão. Satanás, ele precisou desse tempo. E do mesmo jeito, a mulher de Potifar, usada por Satanás, também esperou, aguardou o momento certo e aproveitou um dia de descuido de José. Então nós podemos, sim, irmãos, ser firmes do nosso caráter, retos, íntegros, mas precisamos vigiar, sempre, sempre, ok? Lembre-se disso. E aqui está uma lição, irmão, que grita para a minha vida, e eu tenho certeza que também para a sua vida. Quando você sabe que está sendo assediado, a vigilância precisa ser redobrada, não relaxada. Vou falar de novo. Quando você sabe que está sendo assediado, a vigilância precisa ser redobrada, não relaxada. O inimigo é paciente, irmão. Ele planeja, ele espera, e ele vai aproveitar exatamente o momento em que você baixar a guarda, que você relaxar. Está tudo dominado. Não, está de boa, pastor, está tranquilo. Não tem problema não. É exatamente aí. E olha a situação dramática de José, irmão. Mesmo correndo, mesmo fugindo, mesmo deixando o manto na mão dela, ele foi acusado e preso injustamente. Aqui nós aprendemos duas coisas, irmão. Primeiro, mesmo fazendo certo, o custo é alto. Há momentos em que fazer a coisa certa custa caro. Mas aqui, eu prefiro pagar esse preço do que viver com a consciência manchada diante do meu Deus. O certo é o certo. Ei, vou falar de novo aqui. O certo é o certo, por mais que digam que é errado. José foi para a prisão, mas a consciência dele estava intacta, em paz diante de Deus. Lembre-se disso. Segundo, irmão, tem uma frase que é muito usada no mundo que diz que a ocasião faz o ladrão, mas eu preciso dizer para você que isso não é verdade. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião apenas revela o ladrão que já estava dentro do coração. A ocasião não cria o pecado, ela expõe o que estava esperando a hora certa para sair. Então tem a oportunidade, a pessoa vai lá e faz. Desculpa. Só desculpas. Já estava aqui dentro. Só teve a oportunidade de ser revelado. Então a ocasião não faz o ladrão. A ocasião apenas revela o que já estava dentro do coração. E por isso a vigilância é tão essencial, irmão. Ela trabalha antes
da ocasião. Ela prepara o coração para que quando a oportunidade do mal aparecer, a resposta já esteja pronta. Por isso, casais que estão aqui, tomem uma decisão na vida de vocês de uma vez por todas. Nós não vamos nos divorciar, ponto. Não importa o que aconteça. Porque na hora que vem a tempestade, se você não está com essa decisão tomada na sua vida, você vai ficar em dúvida e você vai ser posto à prova, e muitos cedem exatamente por isso, porque não tomou uma decisão antecipada. Eu estou dando um exemplo, irmão, mas tem tantos outros. Eu acredito na família, irmão, porque família, segundo esta palavra, é plano de Deus. E quando nós escolhemos o plano de Deus, Deus não falou que vai ser fácil, Deus não falou que não vai ser sem luta, e Deus não falou que nós não vamos muitas vezes nos ferir nesse processo. Deus não falou nada disso. Deus falou que com Ele nós vamos vencer. Isso é o que Deus falou. Então eu prefiro permanecer no plano de Deus. Por quê? Porque é o certo. Mesmo que o mundo diga que é errado, mesmo que o mundo grite para todo mundo que isso é errado, o plano de Deus permanece. O plano de Deus é de eternidade em eternidade. Nunca se esqueçam disso. Isso tem que ficar introjetado dentro do coração. A vigilância, irmão, é importante porque ela prepara o nosso coração para que a nossa resposta já esteja pronta, como eu falei com vocês. A nossa resposta já tem que estar pronta antes. E eu devo vigiar, irmãos, para que eu não caia em ciladas. Efésios capítulo 4, no verso 27, Paulo ele também fala uma coisa muito simples, que serve para mim e para você: não dê lugar ao diabo. Veja, o diabo não pode entrar no meu coração e no seu coração. Quem é que dá lugar para o diabo? Eu, quando eu abro meu coração para o pecado. E Paulo está falando aqui: não dê lugar para o diabo. Da mesma forma como Cristo falou: ei, vigie. Eu estou falando que a mensagem de hoje é bem simples, irmão, mas nós estamos nos aprofundando. Ei, aumenta o oxigênio que nós vamos descer um pouquinho mais aqui na profundidade dessa palavra. Não dá lugar ao diabo, irmão, começa pela vigilância, perceber onde as portas estão se abrindo e fechá-las antes que ele entre. É reconhecer que os padrões de assédio, assédio não é tão somente assédio sexual não, tá, irmão? Tem tantos outros assédios. É aquele assédio da droga, é aquele assédio da ganância, é aquele assédio do vou levar vantagem agora, Cuidado. Eu e você estamos na linha de tiro do inferno, e o RDT não está brincando de roubar, de matar e de destruir, irmãos. Não dá lugar ao diabo é reconhecer os padrões de assédio na sua vida e agir proativamente, não reativamente. É agir antes, não depois. Nós chegamos agora, irmãos, a um momento mais profundo, e talvez o momento que eu gostaria que você pudesse prestar mais atenção nessa mensagem. Então reúna toda a sua coragem agora, volta aqui e presta atenção no que o Espírito Santo de Deus vai revelar ao teu coração a partir de agora. Porque quando eu medito nisso, irmão, meu coração se enche de reverência, de esperança. Eu estava aqui no louvor e isso estava queimando dentro do meu coração, exatamente esse trecho que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Porque era a noite mais sombria da história da humanidade. O Senhor Jesus sabia o que estava prestes a acontecer com ele. O peso do mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro, de toda a humanidade, daquela época, de todas as épocas, estava sobre os ombros do meu Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele levou seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, um lugar costumeiro para eles, um lugar que Judas conhecia bem. Jesus sabia que seria encontrado lá, mas mesmo assim, ele foi. Olha, Marcos capítulo 14,
verso 32 ao verso 34, 2 versículos apenas, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Uma agonia mortal, irmão, estava sobre o Senhor Jesus Cristo naquele instante. O Filho de Deus, pleno em divindade, mas também pleno em humanidade, estava diante do momento mais difícil de toda a sua existência. O que ele faz? Ele ora. Ele se lança diante do Pai. Marcos 14, 36 fala bem assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E meu irmão, isso me toca profundamente, isso mexe comigo, isso mexe com o meu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele reconhece a sua necessidade do Pai. Jesus está mostrando aqui que Ele precisava do Pai. Ele não enfrenta aquela noite, irmão, na força da sua própria divindade. Ele poderia, mas Ele não faz isso. Ele vai ao Pai como homem, em oração, buscando a força para fazer aquilo que Ele já sabia que precisava ser feito, ir para a cruz, mas que era extremamente difícil de carregar sozinho. E eu quero que vocês reparem numa coisa: Ele pede que os discípulos vigiem enquanto Ele ora. Mas o que acontece aqui? Quando Ele retorna, Ele os encontra como? Todo mundo lá, prontidão, zóio arregalado, tudo? Não, Ele os encontra dormindo um sono profundo. Marcos 14, 37 a 38 fala assim: Jesus falando: Simão, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que palavra, irmão! Que palavra é essa de Jesus? Olha, coisa fantástica isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus aqui não entra interpretando esse texto como Jesus estava brigando com seus discípulos. Jesus estava brigando com seus discípulos. Jesus estava diagnosticando uma condição humana. Jesus estava mostrando compaixão. E Jesus estava apontando o remédio para isso que estava acontecendo ali: vigiar e orar. Porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Deus sabe, irmãos, o que está para acontecer na minha vida e na sua vida. E Ele aponta um remédio para mim e para você: vigie e orem. E os discípulos, irmãos, Jesus sabia disso. Os discípulos estavam exaustos. Os discípulos estavam assustados. Todo o discurso antes, a ceia, a traição de Judas, muita informação, gente. Muita coisa aconteceu naquele dia. Eles realmente estavam exaustos, eles estavam assustados, eles não entendiam completamente o que estava acontecendo. Ajunta tudo isso aí: medo, angústia, cansaço. Quem aqui nunca sentiu isso? E tudo isso os fez dormir, irmãos, em um dos momentos mais críticos da história da salvação. E aqui que está algo que a revelação do Senhor traz para nós nessa noite. Algo profundo, algo que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava intercedendo por eles. Enquanto os discípulos estavam na sua humanidade, com medo, cansados, exaustos, assustados, e dormiram dessa forma,
É como se o corpo e o cérebro desligassem. Eu preciso dormir para recarregar aqui, porque eu não sei lidar com isso que está acontecendo. Jesus estava intercedendo por eles. Enquanto nós dormimos, o nosso Deus está intercedendo por mim e por você. Enquanto nós dormimos, o guarda de Israel não dorme. É isso que diz a palavra. Não dormitará o guarda de Israel. Ele estava chamando ao Pai por aqueles homens que não sabiam o quanto precisavam daquela intercessão, daquele momento. Muitas vezes, irmãos, na nossa pequenez, no nosso cansaço, nos nossos altos e baixos, todas as nossas distrações, nós não sabemos o quanto nós precisamos da intercessão na nossa vida naquele momento. Jesus Cristo, Filho de Deus, em agonia, ainda assim exercia o papel de intercessor. Olha como é importante ter um intercessor, irmão. Olha como é importante nós intercedermos. Olha como é importante nós irmos de joelho diante do Pai. Toda casa, toda igreja, toda cidade, toda nação, toda terra, nós precisamos de intercessores diante do Pai, irmão. Homens e mulheres que estejam na brecha de oração pela nação, homens e mulheres que estejam na brecha de intercessão pela família. Precisamos disso. E Jesus ali, Ele está nos mostrando, nos dando esse exemplo. Ele, diante daquela agonia máxima, ele estava agonizando, ele estava suando sangue de tamanha agonia, mas ainda assim, ele estava intercedendo pelos seus discípulos que estavam ali dormindo. E nesses que estavam ali dormindo, ele estava intercedendo por mim e por você. Isso nos dá um vislumbre precioso da ação do Espírito Santo através dos homens, irmãos. Romanos 8, no verso 26, fala bem assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não sei falar as palavras. Pastor, eu não sei nem chegar diante de Deus. Meu irmão, você não precisa se preocupar com isso, porque o Espírito Santo de Deus vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Eu já cheguei diante do meu Deus soluçando, e somente lágrimas vinham. Aliás, nem soluçando, porque a voz não saía. E eu tenho certeza que foi uma das orações mais ouvidas pelo Pai, porque o Espírito intercedia por mim. Não tenha medo, pelo contrário, tenha fé de chegar diante do teu Deus em oração. Ele espera que você faça exatamente isso, irmão, porque naquela noite ali no Getsemane, nós vemos isso em oração, em ação. Nós vemos aqui o Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, intercedia com gemidos pelos que viriam depois. E você sabe o que aconteceu? O Pai ouviu. Mas peraí, pastor, mas Jesus foi para a cruz, Jesus morreu. Sim, Ele cumpriu tudo. Mas Ele ouviu a oração de Jesus e nos guarda até hoje, e vai continuar guardando as próximas gerações que vão vir depois da gente, porque não vai acabar aqui, irmãos. Nós temos coisas para fazer, nós temos coisas para trabalhar, tem muita coisa que nós precisamos realizar ainda, e o Senhor vai continuar guardando a igreja. O Pai respondeu, e Jesus saiu daquele jardim com a força necessária para enfrentar a cruz, irmãos. E aqui, isso me diz algo fundamental sobre a nossa própria vida. Os momentos que nós mais precisamos vigiar e orar são exatamente os momentos em que mais nos sentimos tentados a dormir. Estou cansado, não posso, estou ocupado, estou cheio de coisa para fazer. Se eu tivesse 26 horas por dia, eu não conseguiria. Exatamente nesse tempo é que você precisa vigiar e orar. Exatamente nesse tempo é que você precisa se manter com os olhos abertos, acordado. Quando a agonia pesa, irmão, o cansaço aperta, quando o medo paralisa, e é exatamente aí que a vigilância em oração faz toda a diferença.
Jesus venceu através da vigilância e da oração. E a mensagem é clara para mim e para você nessa noite. É bem simples. Nós também iremos vencer desta forma, vigiando e orando. Eu só teria direção, irmão, se eu buscar a direção de Deus em vigilância e oração. Não tem outra forma. Meu irmão, você pode fazer todos os cursos que você quiser fazer, e eu também faço, eu gosto, eu busco mais conhecimento. Mas se você não tiver a direção de Deus através da vigilância e da oração, nada vai dar certo. Os apóstolos, irmãos, eles passaram por isso. Eu quero destacar aqui o apóstolo Pedro. Pedro estava ali naquela noite. Pedro era um dos 3 que estava ali e que dormiu, e que foi chamado a atenção ali, né, por Jesus. E ele aprendeu essa lição de forma dura, irmãos. Na verdade, eu acho que Pedro aprendeu essa lição de uma forma mais dura, porque ele falou com Jesus: Jesus, se você morrer, eu vou com você. E Jesus falou: você não vai, irmão. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Poucas horas depois, isso aconteceu. Mas depois da ressurreição, irmão, lá em Pentecostes, melhor, depois de Pentecostes, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, Pedro escreveu com autoridade apostólica. Ele escreveu o seguinte, e eu estou falando isso porque eu estou muito emocionado, irmão. Deus mexeu muito com essa palavra no meu coração, muito. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Pedro sabia o que estava dizendo, irmão. Pedro viveu as consequências de não vigiar. E por isso a exortação de Pedro não é teórica. Ela vem de quem aprendeu na própria pele o preço do descuido espiritual. Quantos de nós, igreja, vivemos na própria pele os descasos de não vigiarmos, os descasos de não orarmos, os erros que vêm e que custam caro muitas vezes, e que às vezes levam a vida toda e nós não vamos conseguir acertar, sabe? Precisamos vigiar, precisamos orar. Eu quero terminar com isso no meu coração, irmãos, e espero que fique no seu também. Isso aqui para mim é o mais importante que você precisa saber nessa noite. Vigiar não é uma obrigação religiosa pesada, irmão. Vigiar é um ato de amor. Amor por Deus, amor por si mesmo e amor pelas pessoas ao seu redor. Quando você vigia o seu coração, você protege os relacionamentos que Deus colocou em sua vida. Quando você vigia as ciladas ao seu redor, você preserva o testemunho e a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Quando você vigia em oração nos momentos de agonia, irmão, você recebe a força que só o Pai pode dar para atravessar o impossível. E eu quero lembrar você dessas 3 realidades que nós vimos hoje, irmão. Vigiar interno, guarda o seu coração, porque é de lá que procede as fontes da vida. Vigiar é externo, perceba os assédios, identifique as ciladas, não dê lugar ao inimigo. E vigiar é espiritual. Ore, especialmente nos momentos de agonia, pois é na oração que você encontrará força para fazer a vontade do Pai. A ordem do Senhor Jesus, irmãos, ainda ressoa: o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Isso não é uma sugestão, irmão, isso é um mandamento de amor. Vigiem, está no imperativo, é uma ordem. Aqui não é negociado, não é para você fazer quando você quiser, ou da forma que você quiser. Não, é para você fazer. Quando nós damos ênfase e colocamos o verbo no imperativo, e Jesus colocou aqui no imperativo, significa que é um mandamento, é algo que nós devemos fazer. Deus está nos comandando a vigiar. É um mandamento de amor, de um Pai que sabe o que está por vir e que quer nos ver em pé,
não caídos, não prostrados, não destruídos, não tristes ou com o coração cheio de amargura, mas de pé, firmes, completos, sem que nos falte coisa alguma. Que nessa semana, irmão, você possa acordar cada dia com essa disposição no coração: Senhor, eu vou vigiar hoje. Você vai acordar assim, essa semana inteira: eu vou vigiar hoje, eu vou vigiar o meu coração, eu vou vigiar as armadilhas ao meu redor, e eu vou me lançar em oração diante de Ti, porque é assim que se vence. Foi assim que Jesus venceu, e é assim que você vai vencer também, irmãos. Marcos 13, 37. O que eu digo a vocês, digo a todos: vigiem. Amém?